Olá, meus queridos irmãos, olha eu aqui de volta, olha eu aqui de volta. Shalom, Adonai, a paz do Senhor, né? Muito tempo sem gravar, com deficiência no celular, mas graças a Deus que eu consegui um presente maravilhoso, que foi um celular novo, né? Que eu ganhei. Então, estamos aqui hoje para meditar um pouco na palavra de Deus, para agradecer a todos, né? Desde já eu quero desejar a todos do meu canal um feliz 2023, cheio da graça de Deus, cheio da fé, cheio do poder de Deus. Isso é importante, né? A gente está no caminho com o Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco de fé. Primeiro agradecer a Deus, né, pelas muitas bênçãos derramadas que o Senhor tem nos dado, sem nenhum mérito, porque nós não merecíamos nada, né? Tudo é pela misericórdia de Deus. Então, desde já eu quero agradecer ao meu Senhor, porque Ele me livrou de um provável câncer e Ele me deu a oportunidade de seguir ainda no caminho, levando a palavra que transforma a vida. Quero agradecer a Ele também pela cirurgia, que eu fiz uma cirurgia bem invasiva, né, que foi retirada de útero, de ovários, de trompa e de trompas e do colo do útero, né? Hoje é dia 13, vai se completar um mês, mas eu estou bem recuperada. Eu acredito que essa recuperação é a mão de Deus, a misericórdia de Deus, né? Porque vale salientar que eu já sou da terceira idade, né? Então tudo é mais difícil, é mais lento, o metabolismo é mais lento, mas eu vejo que foi realmente a misericórdia de Deus. Agradecer a Deus que eu estou mais de um ano aqui no Ceará, né? Quando eu vim para Irauçuba, depois eu fui para a cidade de Itapajé e hoje eu me encontro aqui em Capuí, né? Que foi um presente de Deus, né? Quero agradecer a Deus, estar aqui em Capuí, no campo missionário. Quero agradecer por toda a família Capuí, são pessoas maravilhosas, não tenho nada a me queixar, né? Tudo de bom. E também quero agradecer a Deus, que Deus por esses dias me deu uma surpresa, trazer minha família aqui em Capuí, que foi uma surpresa muito grande, um presente de Deus. E eu estou muito feliz, né? Aliás, eu não tenho nada a me queixar, nem nada a pedir ao Senhor, a não ser a gratidão por Ele ter misericórdia de mim. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? E passei por uma prova bem estreita, né? Que foi da saúde, como eu falei. E a gente, quando passa pela prova, provavelmente eu acredito assim, que a gente tem que ser aprovado. E uma das coisas que eu aprendi no longo da minha caminhada é não murmurar, não reclamar, né? E só confiar. Sabemos que somos humanos, às vezes nos bate aquela dúvida, aquele medo, mas sabemos que Deus ele está no controle de tudo, não é verdade? Então quero ler aqui em Lucas 15:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, que às vezes a gente até diz assim: Senhor, aumenta a minha fé, mas só que a fé, ela depende de nós. Nós é que damos o volume de aumento ou de diminuição da fé, né? Mas a fé, ela é só aumentada quando a gente escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus.
citar aqui alguns textos. Lucas 18:8, que diz: Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso foi Jesus falando com os discípulos, né? Uma situação ali que se deu, e o Senhor Jesus, ele disse: digo-vos que depressa vai vir justiça, fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vir à terra, voltar, achará, porém, fé na terra? Fé nas pessoas, né? Que a terra aqui está falando de pessoas físicas, né? Porque hoje o mediatismo, né? O achismo e tantas coisas do secularismo está invadindo e minando a nossa vida espiritual, né? Muitos já não meditam na palavra de Deus, muitos já não lê, né? E isso vai enfraquecendo. Também em Romanos 10:17. Ouvir é aumentar a fé. É assim, Romanos 10:17 fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé só vem quando a gente medita nas Escrituras, escuta as Escrituras, né? Tudo que ali está contido, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então a fé é aumentada como? Ouvindo a palavra de Deus, em Romanos 10:17. Agora a gente tem algumas regras humanas para que venha a fé ou não venha. Primeiro, a dúvida é inimiga da fé, né? Se você tem dúvida, saiba que ela vai se tornar uma inimiga da sua fé. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida, se dúvida, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Eu vou ver aqui na Bíblia que eu anotei. Eu anotei aqui na minha agenda. E aí eu tô um pouco... Romanos, abra aí comigo, Romanos 14:23. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Paulo estava falando aqui sobre a questão de comer sangue, carne de porco, de comer, de ter essas questões. Se a pessoa tem dúvida, né, não coma, né? Não coma. Mas se não tem dúvida, tem fé que aquilo não vai fazer mal, então coma, porque o próprio Jesus, ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Jesus. E ele disse que os 2 maiores mandamentos não são essas coisas que as pessoas ficam apegadas. Os 2 mandamentos são: amarás o Senhor sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo estava falando aqui sobre isso. Se você tem dúvida, e eu vou transliterar para a nossa vida, se você tem dúvida que Deus vai resolver os seus problemas em questão financeira, em questão familiar, em questão da saúde, você peca, porque a dúvida
é inimiga da fé. Você tem que crer que Jesus, ele é autossuficiente. Domínio e poder pertence a Jesus. Em 2 Coríntios 5, 7 também diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque a fé é firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos, né? Então, a pessoa não deve andar em dúvida. Não andar em dúvida é andar por vista. Como a situação de Tomé, né? Eu só creio se eu ver. Não. A gente tem que crer sem ver. E o Senhor Jesus falou isso. Bem-aventurado aqueles que crê e não viram, né? Hoje nós estamos vivendo no século 21 e a palavra de Deus ainda se torna viva e verdadeira. Então nós temos que crer nisso, na palavra que transforma vidas em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente é acometidos por um diagnóstico médico, seja de um câncer, de uma doença degenerativa, a gente tem que saber, mesmo que morramos, nós temos a vida, porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim não morrerá. Essa morte aqui é a morte espiritual. Então a gente tem que crer que ainda que a gente tenha esse diagnóstico, ele vai passar pelo vale conosco. Ele vai passar pelo vale conosco, o vale da sombra da morte. E o salmista, ele disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se o diagnóstico é um câncer, Deus está contigo. Deus te dará graça. Então, vai prevalecer a vontade dele, ou de te curar, ou de te guardar, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E também tem outra regra. A gente já vimos a dúvida é inimiga da fé, uma das regras, e a outra regra é o que vale é a fé, mais nada. Ainda que tudo mostre o contrário, mas a gente com fé e na fé seremos galardoados por Deus. E em Gálatas 5,6 fala: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Ele está falando aqui de regras que muitas vezes a gente encontra no sistema religioso, né? Mas o Senhor Jesus aqui, ele disse, o que vale é a fé, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, mas o que vale a fé operada pelo amor. Vamos dar um exemplo aqui. Aquele ladrão lá na cruz, que tinha 2 ladrões entre Jesus, na morte de Jesus. Estão lembrados? Então, aquele ladrão, ele usou a fé. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Então, para ele não valeu se ele era batizado nas águas, se ele era batizado no Espírito Santo, se ele tinha muito tempo no caminho, se ele tinha alguma função eclesiástica, não importava. O que importava era que ele tinha fé operada pelo amor de Jesus ali, que Jesus se virou para ele e disse, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Então, o que vale é a fé? Fé e amor, sem hipocrisia. Porque eu queria dizer aqui que Deus, ele sonda mente e coração.
Na hora que você passa por uma situação na sua vida, como eu falei, de ordem, de saúde familiar, de ordem financeira, um desemprego, um luto, né? Quando você diz assim, eu tenho fé, e se só for aquela fé aparente para as pessoas pensar que você é forte, coisa e tal, e é uma fé hipócrita, né? Então, a outra regra é a fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o intuito do presente, a admoestação, viso ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Quer dizer, olha aí, Deus conhece mente e coração. Eu posso mentir para as pessoas, demonstrar uma coisa e não ser. Eu posso maquiar aquela situação, como muitos, né? Hoje as redes sociais, elas servem disso, né? A pessoa vai lá, maquia uma situação na vida da família e não estão vivendo aquilo. E aquilo ali é uma fé hipócrita, uma vida hipócrita, né? Então, a nossa fé, a nossa alegria, o nosso sorriso quando fazemos uma selfie, tiramos uma foto, tem que ser do nosso interior, sabendo que se a gente for partir hoje, a gente sabe em quem tem crido. Lembra daquela situação de Estevão, ali sendo apedrejado? Então, Estevão estava numa situação muito, assim, bem estreita, né? E no final que ele deu aquela lição de fé, aqueles líderes religiosos, ele disse que estava vendo o céu aberto e o esposo o chamando, rodeado de anjos, revestido de esplendor. E depois ele disse: não imputas, Senhor, esses pecados. Né? Então ele liberou perdão para aquela situação que ele estava vivendo. Estevão, ele representou muito bem uma pessoa que tem fé em Jesus, numa situação daquela de ser apedrejado até a morte. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Espere em Deus, amanhã está gravando, né? Como eu disse, já estou com a máquina melhor. E hoje foi sobre aumenta, Senhor, a nossa fé. E em Lucas 15:5, o Senhor Jesus disse: então os apóstolos ao Senhor, aumenta a minha fé. E em Lucas 18:8, o Senhor Jesus responde, né? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier, o Filho do Homem achará fé na terra. E lá em Romanos, Paulo, para a gente fechar, ele diz, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe todos e as suas famílias. E não esqueça, tenha fé. Que a fé, ela move montanhas. Que a fé, você vence barreiras. Ultrapassa situações que humanamente olhando, você diria, eu não tenho condição. A fé lhe traz convicção que você não está só nesse mundo,
que Deus está com você, que Jesus está ao seu lado e que você é a habitação do templo do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, tributamos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória a Ti. Domínio e poder pertence a Ti, Jesus. Meu Pai, perdoa os meus pecados pelo poder que há no sangue de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por essa máquina que o Senhor me deu para estar aqui, levando uma palavra para todos os meus inscritos do canal Caminho da Fé. Eu apresento cada um deles, meu Pai, cada um dos meus inscritos. Abençoa eles, abençoa a família de cada um deles, dê livramento, dê graça. Sobretudo, Senhor, cura os enfermos, abre porta de trabalho. Senhor, consola as famílias enlutadas. Pai, em nome de Jesus, contempla a nossa nação. Faz segundo o teu querer e tua vontade. Pai, nos dê graça, nos ajude, Espírito Santo, para que todo dia possamos ler a tua palavra, que gera fé em nós. Assim, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês.